Uma entrevista pode ajudar a esclarecer a queda do ônibus sobre a avenida mais movimentada do Rio de Janeiro. Esse acidente provocou a morte de 7 pessoas. Bom, uma passageira que testemunhou uma briga, ela diz que testemunhou uma briga dentro do veículo e diz também que um passageiro socou o motorista. Do ônibus é de uma testemunha. Ela conta que esse passageiro, um estudante universitário, agrediu o motorista com um soco. Eu estava discutindo com o motorista aí. Quando ele estava alterado, ele foi lá pra frente. Ah, ele estava alterado? Era, foi lá pra frente, discutir, e o motorista vai lá, mas quando o motorista prosseguiu o caminho, ele meteu o soco no motorista. Aí ele perdeu o controle? Aí caiu ali lá. Você viu muito ferido lá? Não fiquei lembrando nada. A discussão é confirmada pelo relato de outros passageiros. O rapaz pulou a roleta, entendeu? Ele começou a discutir com o motorista, para que não sei o que, o motorista falou, pula a roleta de volta, pula a roleta de volta. O rapaz falou, não vou pular a roleta de volta, abre a porta da frente. O motorista não abriu a porta da frente, entendeu? E eu desci. E escutei só o barulho, quando eu estava descendo, eu escutei o barulho do ônibus. O motorista do ônibus, André Luiz da Silva Oliveira, quebrou a perna e bateu forte com a cabeça. Ele está internado neste hospital e o estado dele é estável. O delegado responsável pelo caso disse que conversou com o motorista logo depois da queda do ônibus. Ele negou a discussão com o passageiro e disse que o acidente aconteceu porque levou uma fechada de um carro. Hoje, o delegado voltou ao hospital, mas disse que o motorista estava confuso e não tinha condições de prestar depoimento. Uma câmera instalada dentro do ônibus foi entregue ao delegado. As imagens podem esclarecer a causa do acidente. Tudo que nós colhemos até agora em relação a depoimentos de testemunhas e de pessoas que presenciaram, de uma certa forma, o acidente, nos indicam que o motorista realmente foi agredido e o que provocou a queda do veículo. Eu vi como fosse uma cena de terror, né? Eu estava do outro lado da pista e ali eu escutei como fosse um barulho de uma granada ou de uma bomba. E quando eu olhei aqui para o outro lado, eu vi a cena. As janelas estavam quebradas e pessoas gritando, outras já estavam mortas. Então ali eu entrei dentro do ônibus, consegui puxar algumas pessoas, só queria puxar as pessoas que ainda estavam com vida. 7 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Uma senhora que viu o acidente passou mal e também precisou de atendimento. O ônibus caiu do viaduto de uma altura de 10 metros. Os feridos em estado mais grave foram socorridos em helicópteros. Nos hospitais, parentes das vítimas buscavam notícias. Ela estava voltando da faculdade, a semana do trote nela. Ela ia começar, as aulas vão começar na segunda-feira. Agradecer a Deus que ela não perdeu a vida, né? Hoje cedo, famílias tentavam liberar os corpos no Instituto Médico Legal. O namorado de Viviane, Oséias da Silva Cardoso, morava na região serrana e veio ao Rio para fazer exames. Não, ele deixou o carro e veio de ônibus dessa vez. Eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito. Às vezes as pessoas estão brigando por coisas banais. O marido de Michele, Márcios Flávio Nascimento, também está entre os mortos. Hoje é o aniversário de 1 ano da filha deles. Além da caçula, Márcios deixa uma filha de 4 anos. O que eu vou dizer para minha filha de 4 anos? O quê? O que eu vou dizer para ela? Que o pai dela virou uma estrela? Esse ônibus, que é dirigido por vários motoristas, foi multado 45 vezes nos últimos 5 anos, segundo a Secretaria de Transportes do Rio. 14 infrações foram por excesso de velocidade, que é um crime. Mas lembrando que testemunhas disseram que o acidente de ontem aconteceu depois de uma agressão ao motorista. Nós vamos voltar ao Rio de Janeiro, saber quais são as últimas notícias sobre as investigações desse caso. Fernanda Grael, boa tarde para você. A perícia já foi feita no local do acidente, testemunhas estão sendo ouvidas. Neste momento, há um passageiro do ônibus aqui na delegacia. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros divulgou uma nota que lamenta o acidente e afirma que o ônibus estava em dia com as vistorias, tinha tacógrafo, GPS e câmera. A câmera já está com a polícia, mas o cartão de memória com as imagens ainda não foi localizado. Realmente, a hipótese mais provável, segundo o delegado, é de que uma briga tenha provocado o acidente. O agressor, o passageiro, que segundo testemunhas agrediu o motorista, já foi identificado. Ele está internado no hospital com segurança reforçada. O estado dele é grave e ele passou por uma cirurgia no maxilar. Sandra. Ok, Fernanda, muito obrigada pelas suas informações.